Em destaque no programa Academia de hoje, uma dissertação que estuda a ouvidoria parlamentar da Câmara dos Deputados sobre a ótica da comunicação, tendo como foco a imagem, a identidade e o discurso institucional. A autora do trabalho é a mestre Silvia Regina dos Santos Coelho. Mídia e cidadania. Um estudo da natureza comunicativa da ouvidoria parlamentar da Câmara dos Deputados. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação Stricto Sensu em Comunicação da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em comunicação. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação, convidamos o professor Luiz Carlos Assis Iasbeck, doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, e o professor Alexandre Bernardino, doutor em Direito Constitucional pela UFMG. Agradeço a presença dos senhores por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje, bem como também da professora Silvia, a quem já peço para apresentar o trabalho. Obrigado. Obrigada a todos e obrigada à TV Justiça pelo convite. É uma honra poder estar aqui, poder apresentar a minha dissertação de mestrado. Bem, primeiramente, o meu interesse em pesquisar esse tema foi por observar que, com a consolidação da democracia em 1988, após a promulgação da Constituição, foram estabelecidos canais de comunicação entre as instituições e os cidadãos, que facilitaram a circulação de informações e aumentaram a conscientização da população em relação ao exercício de seus direitos junto à administração pública. Entre esses canais de comunicação situa-se o Instituto da Ouvidoria, que é um reflexo do crescimento da democracia participativa que aproximou o cidadão do governo e da gestão pública brasileira, atuando como agente indutor no processo de participação popular através do diálogo e da disponibilidade de informações, ampliando o exercício da cidadania, redirecionando o foco da administração pública para atendimento ao cidadão e servindo como instrumento de aperfeiçoamento do serviço público. De maneira geral, podemos dizer que a ideia da implantação de ouvidorias no país começou em 1983, com o processo de abertura política do país. A primeira ouvidoria pública ela foi instalada na cidade de Curitiba. Em 91, teve o primeiro ouvidor geral, também na cidade de Curitiba. O Ministério da Justiça ele criou a primeira ouvidoria, denominada à época Ouvidoria Geral da República, em 1992. Apesar disso, a criação e disseminação de ouvidorias, ela só ganhou força com a promulgação da Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998. Bom, a partir daí, podemos observar que a instituição de ouvidorias é hoje uma realidade, não só no serviço público, mas também na iniciativa privada, em quase todas as empresas de médio e grande porte no país. Na iniciativa privada, o Código de Consumidor é que deu essa alavancagem. A Lei número 8.078, em vigor desde 11 de setembro de 90, ela instituiu um novo paradigma nas relações de consumo, com a defesa dos direitos dos consumidores e a exigência para as empresas da melhoria da qualidade e dos seus produtos e serviços. Como já havia comentado, na área pública, o Instituto da Ouvidoria ele foi criado a partir da interpretação da Emenda Constitucional número 19, de junho de 98, que conservou o tradicional nome de ouvidoria, enquanto nas empresas privadas ganhou o nome de ombudsman, que é uma menção explícita à congênere sueca, que tem a mesma origem, que é secularmente ligada às atividades públicas, o ombudsman sueco. Assim, com base nessa interpretação extensiva, a gente pode considerar como base legal para a institucionalização de ouvidorias o disposto no parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. E como processo de evolução do nosso ordenamento jurídico, eu cito a Emenda Constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, que é conhecida como a Reforma do Judiciário.
essa emenda ela acrescentou os dispositivos 103B e 130A à Constituição de 88, determinando a criação de ouvidorias nas estruturas dos órgãos de controle da magistratura e do Ministério Público. Bem, em relação a esse processo evolutivo, no âmbito das ouvidorias públicas, sabemos que nem sempre foi assim. A participação democrática ela só foi possível com a abertura política, como já comentei, a partir da década de 80 do século XX, que deu ensejo a esse processo de redemocratização, né? Nesse sentido, o Estado, na época, ele debatia-se, né, como o Estado deveria proceder em relação aos seus objetivos, limites e meios. Não se tratava de realocar quadros funcionais ou modificar parte das estruturas. Tratava-se de debater em sentido amplo o processo democrático aliado a problemas existentes já debatidos em escala mundial, de cunho fiscal, político e social. Sob essa perspectiva, eu verifiquei nessa pesquisa que as transformações ocorridas nesse período trouxeram uma nova dinâmica para as relações das organizações com o ambiente. A instabilidade ela desencadeou um processo de mudança nos sistemas sociais e as variáveis econômicas, tecnológicas, sociais e culturais, elas atingiram as relações entre os agentes que atuam nesse sistema e provocando a necessidade de um processo de evolução, que culminou na expansão das ouvidorias. E também a expansão do conceito de cidadania. A partir de então, os direitos constitucionais eles passaram a compreender os direitos coletivos, além da tríade civil, política e social. Sobre essa questão, eu convém mencionar o clássico estudo de cidadania de T.H. Marshall, que foi um dos autores que citei no meu trabalho. Marshall ele divide a cidadania em 3 dimensões, cada uma fundada em um princípio e uma base institucional distinta. A primeira é a cidadania civil, que tem como princípio básico a liberdade individual. E tem como direitos, por exemplo, a liberdade de ir e vir, a igualdade perante a lei, o direito de propriedade e o direito a não ser condenado sem o devido processo legal. A garantia dos direitos civis é dada por um poder judiciário independente e acessível a todos. A segunda é a cidadania política, que tem como princípio básico o direito à comunicação. Isso significa participar do exercício do poder público, tanto diretamente pelo governo, quanto indiretamente pelo voto. A sua garantia é dada pela existência de partidos políticos consolidados por um conjunto de novas institucionalidades constituídas por diferentes movimentos sociais, mas, sobretudo, por um sistema democrático de mídia. A terceira é a cidadania social, que tem como princípio básico a justiça social, o que significa a participação na riqueza através do direito à educação, à saúde, ao emprego e a um salário justo, e à comunicação. Sua garantia é dada pelos poderes executivo e legislativo, quando atuam no âmbito de suas competências com eficiência e responsabilidade. Nesse sentido, podemos inferir que a comunicação ela perpassa todas essas esferas, constituindo-se ao mesmo tempo em direito civil, com a liberdade individual de expressão, e em direito político, através do direito à comunicação, e em direito social, através do direito a uma política pública democrática de comunicação. Sobre essa ótica, verifiquei nessa pesquisa que, após essas transformações políticas ocorridas nas últimas décadas do século XX, a sociedade contemporânea brasileira, dada sua pluralidade e complexidade, ela passou a exigir dos poderes constituídos um novo modelo de governança, que fosse capaz de ouvir os indivíduos e os grupos sociais. Esses atores sociais passaram a assumir o papel de guardiães do bem público, procurando fortalecer-se pelos meios de comunicação de participação para assumir uma posição ativa de intervenção na construção de uma nova estrutura governamental que lhes permita edificar a gestão pública e dela beneficiar-se. Assim, essa agenda ampliada de cidadania, aliada ao contexto de globalização, implicou em um grande desafio, a gestão pública, que culminou, entre outras ações, na criação das ouvidorias públicas. Nesse sentido, verifiquei nessa pesquisa que a globalização e o desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação de massa fizeram surgir novos padrões comunicativos, uma nova cultura de abrangência mundial.
Nesse contexto, verifiquei que a internet tem sido, em grande parte, a responsável por fazer emergir uma nova sociedade. Uma nova sociedade, porque o cidadão hoje já possui um fácil acesso para opinar sobre a organização da sua própria coletividade, e o que gera condições para o aparecimento de um novo tipo de relação entre o cidadão e o governo, incrementando-se assim a participação democrática. Bom, sobre essa questão do uso das novas tecnologias no âmbito da democracia participativa, eu posso aqui afirmar que essa foi uma das inquietações que me levaram a realizar essa pesquisa, em virtude de que os novos suportes tecnológicos, eles têm trazido consigo uma cultura de velocidade da informação, que no caso das ouvidorias, assim, produz uma expectativa de rapidez nas respostas e, sobretudo, nas soluções. Nesse sentido, com base na literatura consultada sobre essa temática, eu verifiquei que para atender essa nova demanda, é também preciso mudar a cultura do serviço público. Ele também precisa ser dinâmico, ágil e tempestivo, mas sem perder a qualidade. Por isso, um dos aspectos que busquei destacar nesse estudo foi de demonstrar a importância da ouvidoria pública como um espaço de comunicação, destinado exclusivamente a ouvir a fala dos cidadãos e, a partir das demandas recebidas, fazer sua análise e promover melhorias em vários aspectos do ambiente organizacional. Essa tarefa auditiva da ouvidoria, ela trata-se de uma experiência sensorial que reúne uma grande gama de informações, cuja riqueza, diversidade e complexidade dificilmente conseguem ser traduzida através de um meio de comunicação. Ou seja, a ouvidoria é um lugar onde se ouve o público e onde o público ouve a instituição. Sob essa perspectiva, busquei também dar ênfase ao fato de que a comunicação é o principal elo de articulação das organizações públicas com a sociedade. Para isso, recorri à teoria semiótica como um método para ancorar a minha pesquisa de maneira específica e a comunicação de modo mais amplo, para elucidar como as relações de trocas recíprocas podem superar os entraves dos interesses desconexos ou incongruentes. A semiótica ela pode ser definida como a teoria geral dos signos e dos sistemas de signos. Essa teoria trabalha com processos de significação, visando entender a produção e a recepção de sentidos. Atualmente, o conceito de signo ele está relacionado, entre outras duas diferentes concepções, com a do linguista suíço Ferdinand de Saussure, fundador da linguística moderna, e do filósofo norte-americano Charles Sanders Peirce, considerado o pai da semiótica propriamente dita. A diferença básica entre essas duas concepções está principalmente no fato de que, se na concepção de Saussure o conceito de signo é do signo verbal, na concepção de Peirce é o do signo em geral, não importa de que espécie. Bem, daqui a um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates sobre justamente esse tema. Por enquanto, vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. Sobre a democracia, de Robert Dahl, tradução de Beatriz Sidou, editora Universidade de Brasília. Modalidades de ouvidoria pública no Brasil. Organizadores: Rubens Pinto Lira e Eliana Pinto. Editora: Universidade Federal da Paraíba. A Teoria Geral dos Signos, de Lúcia Santaella, editora Ática. E lembro que este é um espaço aberto ao conhecimento, você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Nós vamos a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta já com o debate. Até já. Hoje, o Academia debate a dissertação Mídia e Cidadania, um estudo da natureza comunicativa da ouvidoria parlamentar da Câmara dos Deputados. Estudo da mestre em comunicação pela Universidade Católica de Brasília, Silvia Regina dos Santos Coelho. Os convidados do programa são o professor Luiz Carlos Assis Iasbeck, doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, e o professor Alexandre Bernardino, doutor em Direito Constitucional pela UFMG. Bom, antes de iniciarmos o debate, vamos conferir algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial.
Interceptação telefônica. Dissertação de Eduardo Luiz Santos Cabete. Publicidade e Direito. Tese de Lúcia Ancona Lopes de Magalhães Dias. Contrato preliminar. Teoria e prática. Dissertação de Daniel Áureo de Castro. Vou pedir aqui ao professor Luiz Carlos para que inicie, então, o nosso debate. Professor. Muito bem, gostaria de agradecer o convite de estar aqui presente para conversar sobre a dissertação de mestrado da professora Silvia. E queria, na oportunidade, já tocar num assunto que foi o último assunto que ela apresentou para nós aqui nessa conversa. Ela disse a respeito da dupla função da ouvidoria, né? A ouvidoria ela tem justamente esse caráter, é um instituto bastante curioso, porque tem esse caráter de dupla representação. Ela representa, por um lado, o cidadão junto às instituições e representa a instituição junto ao cidadão. Portanto, a ouvidoria precisa ter duas vozes. Mas a professora Silvia ressaltou mais dois ouvidos, não é? Que ela precisa ouvir o cidadão e ouvir a instituição. E aí a minha questão inicial seria justamente a respeito do próprio nome da ouvidoria, né? Existe um ditado popular que diz que falar é fácil e ouvir é difícil. Eu acrescentaria, falar é fácil, ouvir é difícil e responder é muito mais difícil. A função da ouvidoria, no seu modo de ver, se realiza na audição ou na resposta? Se realiza na resposta, né? Porque a ouvidoria tem esse foco. Ela ouve, mas ela dá o tratamento, né? Com a resposta, os estímulos que ela recebe, ela trata essa informação para dar a resposta ao cidadão. Então, o foco principal é a resposta, o atendimento para que o cidadão se sinta acolhido, sentido de pertencimento, né, que a democracia nos faz sentir. A ouvidoria ela tem essa responsabilidade, né, de trazer o cidadão para a questão da democracia, da instituição, né, pública, né, acolher o cidadão. Professor Alexandre. Quero agradecer a oportunidade e cumprimentar todos os presentes, os telespectadores, e começar por uma conversa sobre globalização e tecnologia que você tocou, né? Que a gente pode chamar de pós-modernidade, os autores divergem sobre os termos, mas a gente vive uma época que é diferente, tem uma tecnologia muito rápida e muito eficaz no processo de comunicação das pessoas no mundo contemporâneo, e isso tem repercussões institucionais, sempre tem, né? E você aborda isso de alguma maneira. E eu vou colocar para você uma questão que se coloca por parte de alguns autores, do paradoxo da democracia. A gente tem mais democracia e menos democracia. O que significa isso? A gente tem mais democracia, porque a gente tem mais instituições, a gente tem mais tecnologia, a gente tem a possibilidade de maior participação, ao mesmo tempo que a gente tem uma maior alienação, a gente tem uma não eficácia do processo de comunicação, a gente não tem efetividade nos processos de controle democrático, a gente tem uma série de problemas que ocorrem em relação à democracia. Ou seja, esse paradoxo você observou também no processo das ouvidorias, porque justamente seria o elo de comunicação entre a sociedade e as instituições. Ali deveria se efetivar a democracia de uma forma plena, e a gente sabe que muitas vezes é justamente onde há o esvaziamento do processo de comunicação, da possibilidade de controle, accountability, né? É importante esse processo. Bem, professor, muito pertinente a sua pergunta. Eu observei, sim, essa questão no meu trabalho. Eu acho que não foi explícita, mas ela está implícita ao discorrer esse assunto. Na minha dissertação. A gente verifica na questão da ouvidoria que a questão da accountability, né, faz parte da ouvidoria, mas, né, é a responsabilidade que ela tem, né, de dar esse enfoque mais democrático para o cidadão. Mas o que acontece, o que a gente percebe, que a ouvidoria ela ainda é um instituto novo, ela ainda está, né, apesar de ter sido com a Constituição de 88, falta ainda ela esse caráter da accountability ainda mais forte por conta da gestão, né? Essa gestão que está sendo melhorada a cada momento, a cada tempo, mas precisa mais. Porque a ouvidoria ela tem a magistratura da persuasão. Ela não tem uma questão coercitiva. Ela né, ela exerce essa magistratura, ela não tem as atividades dela confundidas com o poder judiciário. Ela necessita de credibilidade
né? Competência e equilíbrio e senso de justiça revelado à sociedade no exercício da militância, né? O que a gente verifica hoje é que os ouvidores eles estão atrelados a uma questão mais, como é que a gente pode falar, de empregabilidade, não em todos os setores, né? O que falta é ainda uma norma que coloque como eu posso dizer, as competências dos ouvidores para que eles atendam mais a esse sentido da accountability, né? É isso que eu verifiquei, né? As atribuições específicas da ouvidoria, elas têm sido confundidas não somente com órgãos governamentais de promoção de cidadania, mas também com serviços que equivalem ao de uma mera central de atendimento. Essas pessoas confundem muito a ouvidoria com a central, né? E é isso que nosso trabalho a gente quer enfocar, quer fazer essa diferença, mostrar o que a ouvidoria pode proporcionar como uma mídia que ela é. Ela não, por si só, ela não faz nada, ela precisa do apelo do cidadão para que ela possa, né, tratar essa informação e levar aos gestores aquelas opiniões para que se forme o quê? Uma democracia participativa, que é o papel verdadeiro que se espera de uma ouvidoria. Professora Silvia, seria uma questão, nós poderíamos dizer que é uma questão cultural ou não? A criação desse instrumento, ele é unicamente para reclamação ou nós é que temos ainda, pelo menos o que se percebe é que a ouvidoria é apenas para alguém ligar para reclamar? Ou poderia partir do cidadão até mesmo uma sugestão? E aí eu digo nos dois campos, tanto do público quanto do privado. Em geral, as pessoas veem como a questão da reclamação, mas ela é muito mais do que isso. Ela tem uma representatividade, como o professor Yazbek falou, maior, que isso tem que ser trabalhada no serviço público, porque ela tem esse aspecto de buscar as ideias, as sugestões do público e transformar isso em meios de políticas públicas, né? Se for bem trabalhada, ela pode se transformar em políticas públicas para determinadas comunidades, né? Esse é o papel fundamental da ouvidoria. Porque no primeiro momento fica parecendo que a ouvidoria é um instrumento para reclamação, né? Nesse aspecto, eu queria fazer uma colocação, tem uma relação de saber-poder que está mediada pela ouvidoria. Sim. E nessa relação saber-poder, o que a gente tem, tradicionalmente, é um saber-poder muito forte da instituição e não da população. E nessa comunicação, a impressão que a gente tem é que há um processo de desigualdade. Por isso, a reclamação. Por isso, sempre há uma postura, não por parte da população, de gerar um processo de comunicação para pautar, por exemplo, políticas públicas, e sim de reclamar pontualmente de processos negativos que ocorreram, né? Me corrija se eu estiver errado no processo de pesquisa que você fez, se você observou isso, né? E que mecanismos a gente pode trabalhar para poder gerar esse processo de comunicação mais efetivo, que supere o passo da reclamação e passe a ser uma conversa realmente, instituição e povo, né? População organizada ou não, né? Difusa ou não, para a gente poder gerar mais democracia, né? Professor Yazbek. Essa questão da reclamação é interessante porque a natureza da ouvidoria é receber reclamação. A gente tem, por exemplo, as sugestões são reclamações mais bem educadas, né? Em que a pessoa, ao invés de apresentar apenas a reclamação, ela já sugere uma outra forma, uma outra possibilidade. Ou seja, em toda sugestão está embutida também, de modo mais educado, uma reclamação. Não seria o inverso? Uma reclamação e está embutido uma sugestão? Nem sempre uma reclamação significa uma sugestão, mas toda sugestão significa um inconformismo com algumas situações, né, que já vem sob a forma de uma novidade, de uma iniciativa de sugerir alguma coisa. Mas a função da ouvidoria é justamente mediar essa conversa. E essa conversa ela é mediada a partir da insatisfação. Por isso que a gente diz que a ouvidoria não é um órgão proativo, ele é um órgão receptivo. A função da ouvidoria não é agir antes, ela é responder quando demandada e buscar essas respostas na própria instituição. Ou seja, quando a ouvidoria devolve a resposta para o cidadão que reclamou, que ela está usando a voz da instituição. É a instituição que fala pela ouvidoria. E quando a ouvidoria fala dentro da instituição, é o cidadão que está falando dentro da instituição. Então, veja bem, a ouvidoria tem duas vozes. Ela é uma voz institucional e a voz do cidadão. Cabe à ouvidoria fazer a mediação desse processo, que não é outra coisa senão um processo de comunicação.
Professor Alexandre. Então, eu queria ressaltar esse aspecto e o trabalho da professora Silvia, ele de alguma forma valoriza muito esse processo de comunicação de uma maneira interdisciplinar. A gente está no espaço da TV Justiça, um espaço que é eminentemente jurídico, né? Agora, a gente está discutindo conhecimento, está discutindo comunicação, está discutindo poder, né, político, e está discutindo normas jurídicas. Eu acho importante ressaltar isso, né? Se a Silvia quiser falar alguma coisa sobre esse aspecto, eu acho interessante, porque a interdisciplinaridade ela permeia os temas contemporâneos e a ouvidoria ela é interdisciplinar como temática por excelência, né? Concordo com o senhor, professor. E, inclusive, a minha formação ela é completamente interdisciplinar, né? O meu interesse por estudar a ouvidoria vem da minha formação, já que eu sou da ciência da informação, sou bibliotecária e fiz direitos, né, e também ciência política. Então, a interdisciplinariedade já está, né, dentro de mim. Esse interesse pela ouvidoria vem justamente disso, né, porque ela perpassa todas essas esferas, né? A comunicação é imprescindível, né? Ela é um foco de comunicação. E o direito, porque na questão da democracia participativa, né? Então, é importante a gente olhar, esse olhar interdisciplinar para a ouvidoria. Você não pode colocar apenas um foco, né? Ou seja, jurídico ou de comunicação. Não, ela é muito mais amplo, né? Ela permite esse estudo mais abrangente. Bem, eu quero aqui agradecer ao professor Alexandre, também ao professor Iasbeck por participar do nosso programa de hoje, bem como a professora Silvia Regina, que nos trouxe o seu trabalho para ser apresentado aqui hoje no Academia. Lembro que você também pode participar, para isso basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o endereço eletrônico academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa.